Pela primeira vez eu tô trazendo um vídeo um pouco diferente aqui no canal, gente. Eu acho que eu nunca cheguei a trazer um vídeo nesse estilo, que é mais um vídeo opinativo, né, de acordo com o que a gente observa. Não vou trazer apenas a minha opinião, mas minha opinião de acordo com base, né, no mercado de games. Existem dois tópicos importantes. Vem se falando muito que essa geração de consoles tá perdida, que não tem jogos interessantes, que os consoles vieram e não teve diferença, até em questão de gráfico, em questão de muitas coisas. Claro que a gente tem uma exceção aqui, outra ali e tal. Mas assim, sendo bem sério com vocês, eu sou um cara que tem ali o gosto pela Nintendo. Tem o Nintendo Switch, é o meu console principal, mesmo que eu também jogo no PC, eu não vou mentir pra vocês, eu também jogo no PC. Esse vídeo é mais pra comentar um ponto bastante peculiar e interessante, que é o fato de muitas pessoas, aliás, não é só um ponto, é dois pontos, né? Muitas pessoas perdendo interesse em jogos. E por que essas pessoas perdem interesse em jogos? A maioria fala a mesma coisa. Eu não aguento mais jogar, parece que as coisas estão cada vez ficando mais chatas, os jogos estão repetitivos, ou os jogos não estão animando mais, é aquela coisa. Por algumas questões que são bastante polêmicas aí, que envolvem certas discussões na internet, que eu não quero entrar em detalhes, porque eu quero apenas passar uma opinião passando a dar entretenimento, não quero entrar nesse âmbito, mas é uma coisa que a gente realmente vê bastante por aí. É simplesmente estranho pensar que essas pessoas, em sua maioria, às vezes até nem gostam de Nintendo e tudo mais, ou não quer dar uma chance pra Nintendo porque acha que tem aquele pensamento preconceituoso. Console da Nintendo é console pra criança, ou os jogos da Nintendo são jogos com gráfico feio e tudo mais, porque tem esse pensamento que acaba afastando ele e atrapalhando ele a ter uma experiência ótima. O Nintendo Switch, se fosse um console ruim, se tivesse jogos ruins, não seria um dos consoles mais vendidos no mundo, nem teria os seus jogos como os jogos mais vendidos do mundo. Até hoje, Mario Kart 8 Deluxe de Nintendo Switch vende horrores. A gente pega aqui toda a indústria, sabemos que jogos custam caro. Tivemos o exemplo recente aí do Concorde aí da Sony PlayStation, que dizem que chegou a custar 400 milhões de dólares e o jogo vendeu 25 mil unidades. Ou seja, a empresa pagou 400 milhões e vendeu 25 mil. Não obteve praticamente nada de lucro, saiu só no prejuízo. Enquanto isso, a Nintendo lança o seu jogo, deve gastar ali em média, eu tô chutando, tá? Não são dados oficiais, mas eu acredito que a Nintendo gasta entre 2 a 3 milhões, talvez até menos que isso. Talvez ela gaste menos que isso no orçamento dos jogos dela. E vende cerca de 7 a 8 milhões de cópias em pouquíssimo tempo. Então, além dos jogos dela se pagarem, ainda vem um lucro redobrado. Ou seja, a empresa foi inteligente, seguir esse caminho da simplicidade. O foco da Nintendo, que até hoje que me faz olhar e falar, eu quero um console da Nintendo, eu quero jogar os jogos da Nintendo, são justamente as suas experiências de jogos que trazem aquilo que o jogo tem que trazer, pelo menos na minha opinião: a jogabilidade, a criatividade, a diversão, o entretenimento e o prazer de jogar. Hoje em dia muitos jogos têm uma pegada mais filmes, cinematográfico, e aí você fica até meio que confuso em como você separa se você tá assistindo uma série, um filme, ou se você tá jogando um videogame, ainda mais nos dias de hoje. Muitos jogos têm essa visão, esse âmbito, e eu acho que depois de um tempo isso acaba desanimando as pessoas. Por isso que muita gente vem falando, eu tô desanimado, não quero mais jogar, os jogos estão assim, estão assados. Fora, como eu disse, outras questões polêmicas aí que eu não quero entrar em detalhes. E isso acaba prejudicando, acaba de certa forma fazendo com que a pessoa desanime com o videogame. Só que aí que tá, gente, a Nintendo tá aí e tá trazendo diversão, tá trazendo aquilo que é a essência de um videogame. E não só ela, tá? Não vamos dizer só da Nintendo, porque também temos os jogos indies, que é outro âmbito no qual tem trazido também experiências únicas, experiências gratificantes, uma jogabilidade criativa. E a maioria dessas empresas indies se inspiram em quem? Na Nintendo. Ou seja, estamos vendo que a indústria dos videogames tá saudável dentro da Nintendo. Outro grande exemplo que a gente pode pegar é o fato de que os jogos da Nintendo, além de manter a sua qualidade, não fez com que nenhum estúdio dela fosse fechado ou qualquer pessoa fosse demitida. Pelo contrário, eles até contrataram pessoas há um tempo atrás. Algo que está sendo totalmente contra o que está acontecendo na maior parte da indústria. A indústria dos games pode estar com problemas, mas a Nintendo tá lá na dela e tá indo muito bem, obrigado. Isso só demonstra que talvez todas as empresas
ao invés de buscarem o caminho do realismo, jogos pesados, jogos grandes, poderia simplesmente ter seguido o mesmo caminho que a Nintendo seguiu. Poderiam ter pego o mesmo caminho e estarem onde a Nintendo está. Uma zona de conforto, ganhando bem, fazendo bons jogos, entregando algo que seu público quer, com um console que foi lançado em 2017, no caso do Nintendo Switch, e ainda está recebendo excelentes jogos até hoje. A essência de você comprar um videogame não é para você comprar um videogame e, sei lá, daqui 4 anos ter que comprar outro videogame. Vídeo exemplo aí do PS5 Pro. Isso é totalmente anticonsumidor. Eu sei que muitas pessoas têm uma questão de problemas com a Nintendo. Muita gente odeia uma empresa que trata bem os funcionários, não demite. Pelo contrário, uma empresa que não desrespeita o consumidor em questão de lançar outro console muito mais caro e dizer que o console atual já não suporta os jogos. Pelo contrário, ela segura até mais tempo aquele console para fazer com que o consumidor não gaste dinheiro comprando outro console. Ou seja, não preciso dizer muita coisa. Vocês é que decidem aí qual empresa é contra o consumidor. E a Nintendo, na maioria dos seus jogos, tá $60 até hoje. Em resumo, essa indústria não tá acabada, não tá totalmente destruída, não tá sendo uma indústria totalmente fora do âmbito por conta da Nintendo. Por isso até que muitos canais, quando vão falar que a indústria dos games tá acabando, tá perturbada, tá isso, tá aquilo, fala: a Nintendo é um caso à parte. Por quê? Porque eles sabem que é a única que tá se mantendo bem. Eu quis postar esse vídeo só para compartilhar aqui com vocês esse pensamento. E você deixa aí nos comentários o que você acha. Eu sei que muitos vão dizer, pessoas que vierem cair de paraquedas ou que não são inscritos do canal, vão chegar e vão falar: ah, mas é um cara que é nintendista, é óbvio que ele vai puxar sardinha e tal. Esquece a minha opinião e pesquise por conta própria. Verifica aí qual console que tá vendendo mais, quais jogos estão vendendo mais, qual a empresa que tá demitindo mais, qual a empresa que ainda continua lançando jogos para o console que saiu em 2017, ao invés de empurrar uma versão Pro do console ou algo do tipo. Então, antes de você comentar, faça esse comparativo. E lembrando, empresa é empresa, toda empresa vai ter seus pontos negativos, assim como os positivos. Não existe uma empresa que é 100% positiva. Toda empresa vai ter algum problema, alguma coisinha. Até porque empresas são para gerar lucro. E às vezes para gerar lucro, você tem que agradar o melhor possível ao seu consumidor. Então fiquem com essa linha de raciocínio. Inclusive até a questão de mídia física. Muitas empresas já estão abandonando. Ali do lado da Microsoft e da Sony, né? Temos muito isso. Enquanto a Nintendo mantém as mídias físicas. E ainda por cima, pelo menos os jogos exclusivos da Nintendo vêm todos no cartuchinho. E é seu. Tá lá. Aquela licença ali, hoje em dia dizem que é licença, né? Até jogos físicos, mas aquele jogo ali de Switch, um cartuchinho, e tá inteirinho, pertence a você. E não a quem possa tirar. A Nintendo até pode remover os jogos digitais ali da eShop, fechar a eShop um dia do Switch, mas isso vai demorar ainda. E outra coisa, que eu nem pontuei aqui, mas é bom pontuar, tem muitos rumores de que o próximo console da Nintendo vai ter retrocompatibilidade total com o Nintendo Switch. Então, mesmo que seja fechada a loja do Switch, quem comprar um novo console ainda vai ter acesso a esses jogos digitais também. Isso é perfeito. Ela tá unificando as lojas para você não perder nada. Ou seja, mais uma vez, andando bem. Então, pensem comigo, deixa a sua opinião e o que você acha. Pessoal, um comentário mesmo, um vídeo um pouco diferente. Se vocês curtirem vídeos nesse estilo, de vez em quando eu posso trazer alguns pensamentos, alguns comentários assim, e aí a gente vai conversando aí no decorrer dos vídeos. Obrigado a todos mais uma vez. Deixe seu like cogumelo se curtiu. Comenta aí o que você acha. Ativa após tal, seja o sininho para você não perder nenhuma notificação de vídeo novo. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!